Minha pergunta é no seguinte sentido. Hoje em dia, se a gente olhar para as esquerdas, né, as esquerdas clássicas, vamos dizer, a gente vai encontrar a esquerda defendendo lá atrás a liberdade, a gente vai encontrar a esquerda defendendo o nacionalismo, as esquerdas sendo revolucionárias em relação ao status quo, em relação ao establishment, a gente vai encontrar a esquerda próxima, ou pelo menos buscando ser próxima do povo. Hoje, é exatamente esses os lugares em que a direita está. Né? Então, a direita hoje, ela é defensora da liberdade, sobretudo da liberdade de expressão, ela é, muitas vezes, a que está apegada ao nacionalismo. A gente está falando aqui, acho que a esquerda só se preocupa com o nacionalismo quando existe uma possibilidade supostamente de ataque à soberania, quando eles querem que isso seja enviesado para um cerceamento à liberdade de expressão. E também a questão do povo. Hoje, os operários estão totalmente afastados da esquerda, sei lá também se existem mais esses grupos de operários que existiam antes, e a esquerda hoje está muito mais próxima de uma elite, inclusive uma espécie de elite fetichista, identitária, que não tinha nada a ver com as esquerdas antigamente. Então, a minha pergunta dentro desse cenário é: o que aconteceu com a esquerda? A esquerda mudou o porquê? De que maneira? O que houve? A esquerda se perdeu? Essa guinada se deve a quê? E se... porque o que eu entendo do que você diz é assim: eu não mudei, eu continuo sendo de esquerda, a esquerda que mudou e passou a defender outras causas. Então, se é isso, o que aconteceu com a esquerda? Por que a esquerda... E o que é a esquerda hoje em dia, na sua visão? Essa esquerda que a gente tem visto no governo, essa esquerda que a gente tem visto defendendo o cerceamento à liberdade, essa esquerda que a gente tem visto numa espécie de consórcio entre Executivo e STF, o que é essa esquerda? O que ela se tornou? E o que você tem de expectativa de que ela possa ainda se tornar, se é capaz, se é possível que ela ainda se torne mais pelega do poder ainda do que já é, ou já está. Olha, eu acho que a causa desse fenômeno, que é real, ela está no processo político, um longo processo político, né? Vou recapitular aqui, em breves palavras, o que eu acredito que aconteceu. Nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, um período em que a esquerda da maioria dos países se viu confrontada com ditaduras que foram colocadas aí pela ação do imperialismo norte-americano e do imperialismo em geral. Tá? E a esquerda tinha uma posição democrática, quer dizer, contra as ditaduras. Num determinado momento, essa política do imperialismo entrou em crise, né, a partir de 74, mais ou menos, quando nós tivemos a Revolução em Portugal, na Nicarágua, no Irã, em vários lugares, as ditaduras começaram a cair de maneira catastrófica e abriu-se o caminho para um regime de conciliação, que são os regimes democráticos que existem hoje. Eles têm aproximadamente 50 anos agora. A democracia, né, ela não é um regime popular, ela não foi colocada aí para dar ao povo a satisfação das suas necessidades. É um acerto político, né? É um acerto político entre as elites e a esquerda, e setores da esquerda. Bom, a democracia, esse tipo de democracia, logicamente, né, é um regime de muito mais de corrupção política do que um regime de satisfação das necessidades políticas. Qual é a corrupção? A corrupção é que essas elites apontaram com a possibilidade da esquerda participar do poder. Participar, logicamente, como um sócio muito minoritário, mas participar. Eleger deputados, né? E isso daí levou, né, a uma profunda integração com o regime político das esquerdas, todas as esquerdas, né? A liderança do Lula, por exemplo, na minha opinião, é sintomática, porque o Lula é uma pessoa que nunca foi verdadeiramente de esquerda, né? E a posição dele sempre foi o seguinte: é preciso participar do regime político, quer dizer, nós queremos um lugar nesse regime político.
O restante da esquerda se adaptou a essa visão que o Lula tem. Né? A visão do Lula é predominante hoje. Você tem que participar no regime. Por isso a esquerda se transformou numa defensora do regime existente, que não é democrático. Aí eles falam assim, precisamos defender a democracia, mas essa democracia não é uma coisa que o povo realmente queira defender. O povo está na miséria. A situação social do Brasil é muito dramática. Não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Agora, apareceu uma direita, né? Num dado momento do percurso, eu acredito que ela é o resultado da crise econômica de 2008, apareceu uma direita que adotou pelo menos um elemento de um programa que seria revolucionário, que é o seguinte: ela se coloca como antissistema. Né? O antissistema, se for levado adiante de maneira coerente, é uma coisa revolucionária, porque você quer acabar com todo o sistema. E por isso essa esquerda vem canalizando as expectativas populares. A base da esquerda é muito mais descontente com o que existe hoje no Brasil do que a base da esquerda. A base da direita é mais descontente do que a base da esquerda. Isso é muito visível. A esquerda não tem capacidade de atrair esse pessoal. Né? Eles atraem apenas aquelas pessoas que estão contentes com o que existe aí. O identitarismo é um sintoma, na minha opinião, mais maligno disso. Porque o identitarismo não é uma política popular. Ela não foi feita por movimentos populares. Ela é uma política que foi elaborada, né, nos Estados Unidos, na Europa. Né? É uma política, inclusive, muito bem pensada para atrair, né, os elementos de esquerda ou elementos que querem ser de esquerda. Então, seria, né, a defesa do negro, a defesa da mulher, a defesa da diversidade sexual, seja lá o que for.